Quando nós começamos essa série, no primeiro vídeo, eu disse para você que essa é uma história que muda tudo. E hoje nós veremos, no capítulo de hoje, uma viagem missionária que ela é fundamental para essa transição de um tempo de promessas dadas por Deus ao povo de Israel para o cumprimento dessas promessas no povo de Israel, por meio do povo de Israel e na igreja. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora estudando o livro de Atos dos Apóstolos, essa maravilhosa história que nos foi legada pela Igreja do Senhor Jesus, escrita por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. Um homem grego, de nome Romano, um médico que acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens, e um escritor minucioso e detalhista. Vamos então ao nosso estudo de hoje? Abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E eu vou lhe ajudar a entender aqui as palavras e os significados dessa história. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Nós já vimos anteriormente que cristãos que foram perseguidos após o assassinato de Estevão fugiram da Judéia, de Jerusalém, e alcançaram diversas regiões do mundo antigo, inclusive Antioquia. Essa aqui é uma das duas Antioquias do mundo antigo, é a Antioquia da Síria. Esse nome, Antioquia, quer dizer cidade de Antíoco. Antíoco foi um governante antigo e deram nome dele a duas cidades. Essa aqui era uma metrópole, uma cidade cosmopolita de diversas culturas, onde se reunia gente do mundo antigo de diversas partes. E aqui, então, essa igreja foi fundada por esses primeiros viajantes cristãos e depois foi fortalecida por Barnabé e por Saulo. Ali haviam profetas e mestres. Os mestres são os professores, aqueles que se dedicam a ler as Escrituras, a estudar e a explicar. E os profetas são aqueles que entregam as palavras de Deus, tanto aquelas que falam do futuro, o que é mais raro, quanto aquelas que falam do presente, exortando as pessoas do povo de Deus a permanecerem na fidelidade do caminho e animando as pessoas em sofrimento e em dificuldade. Esses eram os profetas, esses eram os mestres. E quem eram eles? Eles eram 5 homens fundamentais para essa igreja. O próprio Barnabé, um homem da tribo do povo de Israel, da tribo de Levi. Israel era um homem, o homem Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Ele teve 12 filhos e uma filha. Os seus filhos originaram as tribos. A tribo de Levi era a tribo que servia dentro do serviço santo, servia inclusive ao sacerdócio, que o sacerdócio era exclusivo da casa de Arão, dentro da tribo de Levi. E os levitas eram responsáveis também, desde os tempos de Moisés, pelo ensino religioso. Barnabé era esse homem, e a Bíblia fala algo muito especial sobre ele. Era um homem bom. Simeão também, chamado Níger, não sabemos muita coisa sobre Simeão, mas há muitos registros do sobrenome Níger como um sobrenome importante. Lúcio de Cirene é uma região no norte da África. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Ele foi criado, talvez teve a mesma ama de leite, talvez tenha sido filho de uma serva, talvez um parente, nós não sabemos. Sabemos que ele tinha alguma relação de proximidade por ter sido criado junto com o tetrarca Herodes. O tetrarca era o governante de uma tetrarquia. Isso aconteceu em Israel depois que Herodes o Grande faleceu. Toda a região que ele reinava sobre essa região, que era um pouquinho mais do que Israel, foi dividida então entre 4 governantes. E um deles era esse Herodes, possivelmente Herodes Antipas. E Saulo, o próprio Saulo, aquele que anteriormente respirava ameaças contra a igreja, mas que convertido se tornou um instrumento poderoso na mão do Senhor. Saulo, um homem da tribo de Benjamim, um fariseu, um grande conhecedor das Escrituras, que foi educado aos pés de Gamaliel, grande mestre em Jerusalém. Enquanto esses, a igreja, enquanto eles adoravam e eles jejuavam, e adoravam o Senhor, obviamente, né? Disse o Espírito Santo. Eles estavam, então, cumprindo o que Jesus falou. Jesus falou que nós jejuaríamos. Não há uma regra sobre como jejuar, mas há uma ordem e uma expectativa de Jesus que nós pratiquemos o jejum. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre jejum, sugiro que você assista. Existem muitas fontes sobre jejum. Apenas rapidamente lembrando a você tem que estar em boa saúde, tá? Doente não faz jejum, doente cuida da saúde.
evite fazer jejum se abstendo de líquidos. Desidratação é um quadro de doença que só é revertido normalmente em hospital. Então, normalmente o jejum cristão é passar um período se abstendo de alimento e bebendo água. Mas, enfim, veja lá nesse vídeo. Eles adoravam e jejuavam, e disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus são 3 pessoas, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E ele disse algo bem específico. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo já tinham uma afinidade muito grande. Saulo, depois de convertido, foi a Jerusalém, as pessoas tinham medo dele e não o recebiam na igreja, e Barnabé foi a pessoa que então assumiu o encargo de trazer Saulo para dentro da igreja, e Barnabé foi um companheiro muito importante para Saulo, e inclusive quando Antioquia surgiu como igreja, Barnabé foi a Tarso buscar Saulo para juntos ajudarem aquela igreja nova. Só lembrando você, o tempo está passando, aqui nós estamos nesse momento da história, já aí uns 15, 16 anos após a ressurreição de Cristo. A igreja de Antioquia já tinha aí os seus 2, 3, 4 anos talvez. Então já era uma igreja mais consolidada. E aí então, o que fez a igreja? Eles separaram Barnabé e Saulo. E como é que eles fizeram isso? Isso é interessante. Depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, eles estavam adorando e jejuando quando receberam a ordem. E como fizeram esse envio, essa separação? Com jejum e oração e imposição de mãos. Um rito antigo que tem diversos significados, mas uma grande conexão com abençoar, com colocar o coração junto ao coração daquele que recebe a imposição de mãos. E então os enviaram em viagem. E aqui é o ponto que eu queria chegar quando eu introduzi aqui o vídeo, e eu falei para você que é a história que muda tudo. Essa viagem missionária é parte dessa grande transição para essa nova realidade, que é a realidade da Igreja do Senhor. Então, vamos ler juntos. Enviados pelo Espírito Santo. Veja que essa missão, ela surgiu de uma palavra de Deus. O Espírito Santo disse, separem Barnabé e Paulo. Então eles foram enviados pelo Espírito Santo, ainda que a igreja tenha cumprido o seu papel de ser igreja. Eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Um pouquinho de geografia para lhe ajudar. Antioquia da Síria, uma cidade, uma mega cidade da antiguidade, chegava a ter 1 milhão de pessoas habitando lá. Essa cidade ficava a 25 quilômetros da costa. E o porto que servia essa grande cidade, toda grande cidade precisava de um porto. O comércio, as cargas circulavam essencialmente por navio. Esse porto era Seleucia, era essa cidade. E então eles desceram lá até Seleucia para poder pegar o navio. E dali navegaram para Chipre, a ilha de Chipre, terra de Barnabé. Barnabé era natural de Chipre. E eles chegaram em Salamina. Salamina era uma importante cidade dessa ilha. E proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Veja que eles começam, e isso é um padrão que a gente vai ver daqui para frente, tá? Eles começam pregando nas sinagogas. Por quê? Porque o mundo antigo era basicamente pagão e idólatra. E o povo de Israel era o povo das promessas, ou melhor, é o povo das promessas, e o Messias era judeu. Então, fazia sentido começar a pregação na sinagoga, para então entregar a promessa ao povo de Israel, que estava ali reunido, para que esses então se juntassem à igreja e proclamassem o evangelho aos não-judeus. Porque esses, os judeus, já conheciam as escrituras. Então eles teriam mais ferramentas para o anúncio. E eles fizeram isso. João estava com eles como auxiliar. Esse aqui é o Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João, já vou direto dizer, esse aqui é o Marcos. João Marcos. Era na casa da mãe dele, chamada Maria, que a igreja se reunia em Jerusalém. Foi ali, por exemplo, que Pedro se dirigiu quando ele foi liberto da prisão por um anjo. E esse João Marcos, ele e Barnabé tinham uma relação próxima, Barnabé era tio de João Marcos, e João Marcos vai com eles como um auxiliar. Se percebe aqui, pela palavra que é usada em grego, pelo contexto, que ele era um pregador auxiliar. Ele auxiliava eles também no uso da palavra para anunciar a Cristo. E eles viajaram, estando em Chipre, por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, que era uma outra localidade naquela ilha.
E aí eles encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Esse nome Bar Jesus é um sobrenome, na verdade, que significa filho de Josué. Jesus, no Novo Testamento, é uma forma mais grega de falar Josué, que é aquele mesmo nome que aparece no Antigo Testamento. Bar quer dizer filho de. Então isso aqui era um sobrenome, era um filho de Josué. E ele praticava magia e era falso profeta. Isso aqui é muito estranho, porque esse homem era um homem judeu. Ele não deveria fazer nenhuma coisa nem outra. A magia mesmo, ela era abominada e é abominada pelos judeus. No entanto, há relatos de alguns magos judeus. E ele praticava magia. Esse aqui, diferente de um outro que nós já vimos, ele não praticava as artes do que nós chamamos hoje de mágica, que é o truque, é o uso do ilusionismo. Esse aqui não, esse aqui praticava magia, que é a tentativa de manipulação de poderes espirituais. E ele era falso profeta, ou seja, ele falsamente, ele se dizia, né, alguém que anunciava a palavra de Deus, mas isso era falso, ele não anunciava a palavra de Deus, ele dizia coisas da própria cabeça. E ele era, olha só, isso aqui é perigoso, ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Por que é perigoso? Porque o procônsul era um homem poderoso da ilha. E ele tinha como seu assessor um mágico, um mago, na verdade, e falso profeta. Sérgio Paulo, nós sabemos um pouquinho mais sobre ele, porque esse Sérgio Paulo, ele virou senador mais tarde, então houveram registros sobre ele. E aí nesses registros constava também que ele foi procônsul da ilha de Chipre. E ele era um homem culto. E ele então chamou Barnabé e Saulo, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Sendo um homem culto, ele provavelmente já tinha lido alguma coisa das escrituras judaicas. E talvez tivesse notícias, já passados mais de 15 anos da ressurreição de Cristo, talvez tivesse notícias a respeito da existência do Messias. Então mandou chamar Barnabé e Saulo. Ele queria ouvi-los. Só que o mágico, ou o mago, né, que era Elimas, aqui a sua tradução talvez diga assim, esse é o significado do seu nome, talvez mais apropriadamente seria, esse é seu nome em grego, já que Bar Jesus era o sobrenome hebraico dele, o sobrenome judaico. Só para tirar aqui uma dúvida que às vezes aparece, tá? Hebraico-judaico é que o seguinte, judaico quer dizer de Judá, Judá era uma das tribos de Israel. Hebraico quer dizer em relação a Eber, um ancestral de Israel. Os dois termos são usados para se referir ao povo de Israel, normalmente em períodos diferentes. A partir do exílio da Babilônia se usa mais o termo judaico. E antes disso se usa hebraico, mas dá para usar os dois termos e no italiano, por exemplo, até hoje se fala hebreu para se referir a um judeu. Então, mas seguindo aqui, esse homem que estava lá, esse Elimas, né, ele se opôs a eles. Ele tentava desviar da fé ao procônsul. Sendo ele falso profeta, nada mais natural. Vamos lembrar que todo falso profeta age sim em nome de Satanás. E eu não vou aliviar nem arredondar isso, tá? Os falsos profetas, eles são enviados do demônio. Eles podem até não saber disso, mas quando eles invocam o nome de Deus e entregam palavras falsas, eles estão fazendo a única coisa que Satanás criou. Satanás, ele não criou nada além de uma coisa, a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, todo falso profeta, ele age em mentira e ele é boca do diabo, assim como era Elimas. E ele então tentava desviar o procônsul da fé. Aí acontece um episódio que antes de eu ler, se você já leu, deixa eu só lhe dar um aviso. Para os engraçadinhos que andam por aí amaldiçoando gente e invocando a Bíblia, só queria dizer uma coisa. Para fazer o que Saulo fez aqui, você tem que fazer o resto que Saulo fazia. Tá bom? É só isso que eu vou lhe dizer por enquanto. Saulo, ele olhou, Saulo também chamado Paulo, já vou lhe explicar isso aqui. Estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Saulo, o nome judaico dele. Saul, Shaul. Paulo, o nome romano dele. Saulo era cidadão romano por nascimento. Cidadania não é o que nós entendemos hoje, tá? Hoje você nasceu aqui nesse país, você tem aqui a cidadania. Quase sempre, né? Antes que a turma do direito venha aqui escrever e me corrigir, eu sei, tem exceções, eu sei. Mas vamos dizer assim, a cidadania ela é uma coisa mais ampla, né? Naquela época não.
Naquela época as pessoas nasciam em Roma e não eram cidadãos. A cidadania era para poucos. E Saulo era cidadão romano de nascimento. Então ele recebeu um nome romano, Paulo, que queria dizer pequeno. Saulo, chamado Paulo, estava cheio do Espírito Santo. Curioso que quando hoje eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, elas não amaldiçoam, não. Os que eu vejo por aí amaldiçoando e invocando palavras pesadas de maldição, eu vi na internet um hoje ainda, né, de Pedro Henrique lá amaldiçoando quem o chamasse de falso profeta, que ele é. Mas aqui, né, Saulo estava cheio de Espírito Santo. Ele deu firmemente para Elimas, e ele falou assim: filho do diabo. Pesado de dizer, né? Está fazendo obra do diabo. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Um judeu, um homem com formação nas Escrituras, que estava lá, profetizando em falso, mentindo, e ainda querendo desviar da fé quem estava querendo caminhar na fé, filho do diabo, cheio de todo engano. Quando que vai parar de tentar perverter os caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Só para lembrar, tá? Paulo estava cheio do Espírito Santo. Paulo estava agindo aqui, sabendo a vontade de Deus. Não se meta a amaldiçoar. Você quer uma palavra sobre o assunto maldição? Então eu vou lhe dar direto. Você pega a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e vai ler. E aí você vai ler lá bem claro assim: não amaldiçoe. Não amaldiçoe. O que Paulo está fazendo aqui? Está amaldiçoando? Não. Paulo está estabelecendo algo que depois ele explica numa carta, que é ele toma uma ação concreta em alguém para que essa pessoa tenha oportunidade de arrependimento. Presta atenção. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Veja que esse ato de Paulo sobre Elimas não só foi uma oportunidade para Elimas entender que o poder de Deus estava agindo nele, mas serviu para testemunho, para que o próprio procônsul Sérgio Paulo cresce, se arrependesse e se tornasse também um homem de Deus, um homem cristão. Então é isso que Paulo faz aqui. Ele entrega o corpo a uma forma de mortificação, para que essa pessoa tenha, então, em seu espírito, o entendimento da ação de Deus e se arrependa. Quando nós temos, no Novo Testamento, o caso de Ananias e Safira, que morrem, você vai ver que o apóstolo não dá uma palavra de morte sobre eles. Eles tomam uma atitude e eles caem mortos. Então, não amaldiçoe. Não existe base bíblica para você amaldiçoar, muito pelo contrário. E se você quiser fazer o que Paulo fez aqui, de dar uma palavra dura, uma palavra de ação no mundo físico para uma transformação, primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Segundo, faça isso por ação do Espírito Santo. Porque senão vai acontecer duas coisas. Vai passar vergonha, vai virar motivo de chacota, porque Deus não tem compromisso com a bobeira humana e com o ego do ser humano. E segundo, você vai estar em má situação com Deus, porque invocou o nome do Senhor em vão. Então, resumindo, não se meta a amaldiçoar ninguém, não se meta a dar uma palavra de castigo físico sobre alguém. Vai e faça o que o Senhor Jesus mandou nós fazermos, sermos testemunha e anunciarmos o Evangelho. E volte na próxima.